Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Lali Tournier, parte 2, Marcelo Lanza, finalmente chegou a segunda parte desse programa fantástico, audiência incrível, legal demais a entrevista com ela, recebemos elogios de muitas pessoas, entre elas Felipe Fio, diretamente de São Paulo. Aí sim, grande senhor Felipe Fio. Meu afilhado querido de casamento, joga muito e, cara, que prazer receber elogio desse homem fantástico. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos nos podcast players e Marcelo Lanza, não estamos no Deezer. Não estamos barrados. Você sabe o que isso significa, né? Significa que quem nos procura no Deezer não viu o programa e nem vai ouvir isso, né? Na verdade. Possivelmente ele vai ter que ir pro YouTube pra descobrir que ele tá perdendo programas, vai se atrasar, mas enfim, eu já mandei e-mail pra ele, estou tentando resolver o problema, nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, o Instagram e Twitter é @guicalil, @lanzamaia, o nosso Telegram, ou se você quiser, grupão do Telegram, ou se quiser mandar áudio de WhatsApp, é 31 97518 9609, sim. Marcelo Lanza, temos áudio essa semana, hein? Temos áudio essa semana. Temos áudio essa semana. Ninguém nos manda e-mails, mas áudios eventualmente chegam. Eu acho que é muito mais prático, né? Você pega o número, põe na agenda e fala assim, aperta o botão e fala a bobagem que você quiser. É muito mais legal. É muito mais fácil do que mandar e-mail. Até porque o áudio eu não esqueço de olhar, né? O e-mail às vezes. Aliás, velho, já falando a respeito dos nossos jogos, professor, conheci 2 ouvintes, cara, essa semana. Um jogando cash no Sierra, conheci o querido Murilo, que estava sentado na mesa, sentei, ele ficou lá discreto, sob o radar. Na hora que eu levantei e saí, ele virou e falou, porra, só vai jogar isso? Eu falei, só vim dar um tiro, já me pegaram no tiro que eu dei. Tô indo embora. Ele virou e falou, porra, velho, adoro o PokerCast, manda um abraço pro Lanza e tal. Então fica aí o abraço do Murilo. Sensacional, senhor. Grande abraço. E ontem fui pro Horto com o querido Rodolfo, do PokerCast. Não é o Rodolfo, o dealer daqui de Belo Horizonte, é outro Rodolfo. E tivemos o prazer, regulou a conta, né? Regulou, ganhamos do time do Jefferson Cussolin, o Santos. Tava precisando, hein, patrão? Tava precisando, porra. Esses 3 pontos foram ouro. E, professor, o senhor também andou jogando por aí, né? Deu bom de novo, mais uma vez. O Sandemillion está me paquerando. E aí sim, hein? Uma hora ele vai me querer. Porque na hora que o amor virar florescer, vai ser bonito, hein? Mais uma vez fomos ali para aquela reta gigantesca que eu jogo, 2 torneios. Não, joguei mais um no celular, no 500k do Jax, mas joguei o Sandemillion e o Omaha 109 de novo, só os 2. E aí o Omaha 109 eu caí 5 da bolha num 2-out cruel. E o Sandemillion fizemos uma mini deep run ali, acho que foi 100 e alguma coisa, arrumamos ali 600, 700 dolinhos. Que homem, Jesus, com esse dólar, parabéns, professor. Mas ele tá me querendo, tipo, ele não gostava de mim, de repente eu abro o Sandemillion, ele sorri pra mim, eu já dobro rápido, eu chego no final e tal. E aí a confiança vai pra cima, e aí vão pra cima deles, vamos, né? Uma hora a gente pega um negócio gostosinho. Vamos, malandro, aí eu te entrevisto. Senhor, bora? WSOP, começar os trabalhos, começar os eventos. A gente não fala da WSOP ao longo do ano, né? Não é importante, não é relevante. Exatamente. Então, cara, começou a WSOP Europa, Lanzinha. Vamos, claro, fazer aquela cobertura rápida ali, passando pelos torneios, torneio por torneio. Mas eu já começo trazendo algumas coisas importantes a respeito desse evento maravilhoso que está acontecendo em Rozvadov, na República Tcheca. Outro dia eu chamei de Tchecoslováquia, alguém falou que era sinal de velhice e é mesmo, né? Justo, né? Sem dúvida nenhuma. Lanzinha, na verdade eu ouvi um outro termo hoje, não é sinal de velhice, é sinal que o senhor é jovem há mais tempo. Obrigado. Cara, a disputa começou com o seguinte, cara, nos primeiros torneios entraram Daniel Negreanu, Sean Dibby, Chris Ferguson, a galera tocando o cacete, metendo bala, sem surpresa. O Daniel Negreanu falou em entrevista que, como ele tá julgando stakeado pelos fãs, ele fica um pouco incomodado de meter bala demais, o que me ajuda muito na aposta, que daqui a pouco nós vamos falar dela, mas o fato é que os caras começaram metendo bala e fazendo resultado. Lanza, a mídia americana andou falando o seguinte: por que a WSOP Europa não é um fenômeno mundial como a WSOP Estados Unidos? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Na sua opinião, a WSOP americana é um fenômeno fora do poker
o evento inteiro ou só o main event, se muito 50k de horse é um evento que atrai interesse fora do poker? Difícil. Ela não é tão grande, não. Relativo aos outros esportes do mundo, eu não acho que ela é um grande fenômeno ainda não. Apesar de hoje em dia ela tem muito mais visibilidade, cada dia que passa nós temos mais espaço na mídia, maior visibilidade, mais atletas, atores de Hollywood, atletas de alto rendimento que migram pro poker e fazem propaganda, que estão lá jogando, etc e tal. Isso tudo... Field crescendo. Exatamente. Isso tudo tende a ir crescendo, continuar no crescimento. Mas um field crescendo, nós estamos falando de 9 mil pessoas ainda, num universo esportivo de bilhões de pessoas. Então eu acho que ainda não é uma explosão mundial. Agora, em relação à WSOP Europa, ela não é tão grande como a WSOP, porque ela está em Rosvadov. Não em Vegas. Mas, assim, e aí eu te continuo a pergunta. E no meio do poker? Quer dizer, entre as pessoas que são fissuradas com a mídia de poker, você acha que desperta o interesse do cara, do ouvinte do PokerCast? Vamos pegar, por exemplo, o Jefferson Cussolin, que eu citei lá, né? O Santista, vamos dar uma descontada nele para ele poder, exatamente, para poder dar uma salvada na conta. Aliás, abraço Garrido e abraço Stetson e a turma toda. Cara, você acha que a WSOP Europa desperta o mesmo interesse nesses caras que são fissurados com poker como a WSOP americana? Não. Eu acho que a WSOP Europa é um super WSOP Circuito Plus, na minha opinião. Caramba, acho radical a opinião. Tá? Plus. Acho que é plus. Que seja, vai. Mas ele é plus. Tipo, ele é uma forçada de barra. Ele é próximo demais do WSOP, né? Todo mundo tem dinheiro infinito. Ele não tem aquela vibe de Vegas, ele não tem o charme do WSOP. Depois foi colocado a Europa como se, tipo, um novo circuito e tal. Eu vou te falar que eu acho que o EPT tem muito mais apelo do que o WSOP Europa. Era a pergunta que eu ia te fazer. EPT Barcelona, PCA de Bahamas, que acabou, mas nos bons tempos ali do PCA, que os últimos 3, 4 anos nem que eram nem tantos bons tempos, já estava decaindo ali, WSOP Europa. Como é que você ranqueia os três, na sua opinião? EPT Barcelona, PCA Bahamas, WSOP Europa. Ok. Nos áureos momentos, aí poderia ser PCA Bahamas, EPT Barcelona e WSOP Europa. Acho que ela nunca foi tão grande. Eu acho que até a WSOP Europa, por ter disputa de jogador do ano, por a disputa terminar lá, eu acho ela mais importante, especialmente do que os últimos anos do PCA em Bahamas. Claro que sem o PSPC, mas sem dúvida o torneio, o EPT Europa até porque tá brasileirada lá, né, cara? Então o interesse vai ser muito maior quando você sabe que vai estar o Kowalski lá metendo ficha, o Akari lá metendo ficha. E já ficou aquela parada do tipo... EPT Barcelona, a galera já se movimenta, os próprios times já fazem as races pro EPT, a galera todo mundo adora Barcelona. Eu ainda não tive o prazer de conhecer a belíssima cidade, mas acredito que ano que vem eu vou lá. Ai, sim, que homem. Lanzinha, outra pergunta, e se a ESPN transmitisse a WSOP Europa, principalmente Main Event? Você acha que poderia? Muito. Ajuda. Atrapalha muito, ela tá enfiada no centro do olho de Rosvadov, entendeu? Tipo, atrapalha muito, né, cara? Ela podia estar em lugares muito mais legais, que eu acho que eles vão acabar fazendo isso. Não é possível que é tanto burrice tá um lugar tão específico, mas obviamente a transmissão faz toda a diferença, né? Você massifica qualquer produto com transmissão, mesmo que não seja aberta, seja em TV a cabo, mas você massifica. A PokerGo transmitir ajuda quanto? Qualquer coisa ajuda. E depende do tamanho da audiência do PokerGo no mundo, mas eu não tenho números para falar. Por exemplo, a gente trabalhar em números de Brasil, a ESPN transmitir, ou a PokerGo transmitir, nós sabemos que a discrepância é grande. Sim, até por causa do idioma, né? Sim. Porque a ESPN vem aqui e transmite com sensacionais Ari Aguiar e Serginho, sensacionais. Né? Mas, obviamente, qualquer tipo de cobertura em tempo real, com imagem, com transmissão, com link, vai ajudar. Vai ajudar. Eu concordo que a ESPN ajudaria bem, o PokerGo ajuda, mas já ajuda a falar para quem já está convertido, evidentemente, porque ninguém que não é fissurado com poker paga o PokerGo, evidentemente, ainda mais sendo um canal pago. Concordo com a questão do lugar, o lugar dá uma complicada muito grande, já falamos disso inúmeras vezes, e então é isso, cara. E por último, para finalizar a cobertura geral, antes de falar de evento por evento, apareceu ele, né? O homem, a lenda, o mito, o fenomenal, o sensacional Filipinho Phil Ivey tá na casa.
Ele voltou. E ele voltou. Cara, na verdade, lá onde eles não vão grampear o isso que eu ia dele. perguntar agora. Lá não tem chance de eles pegarem o dinheiro dele, não? Cara, aí tem um negócio que é o seguinte... Se não tem, a paga gente o homem. tá- Já paga antecipado, já manda um dinheiro pra conta dele. A gente tá falando o seguinte, do problema de ser lá na República Tcheca o torneio. Mas é o torneio... É no Kings Cassino, né, cara? Torneio de quem já tá dentro do poker, da galera que já tá associada ao party poker, já tá associada a uma porrada de coisa dos caras que tem um carinho especial por poker, que aliás é o único motivo que explica a WSOP se continuar sendo lá. E o dinheiro que eles devem enfiar pra que a WSOP continue lá. Exatamente. Então o que acontece? Cara, certamente o Phil Ivey chegou na direção do Kings e falou assim, filhão, como é que é? Eu fico aqui em Macau ou eu desço pra ir pra julgar? E eles falaram, pode vir tranquilo, tá Vem seguro. macio. Vem que tá seguro. Eu acredito que depois do péssima repercussão do que aconteceu, né, em Vegas, a gente noticiou aqui, todo mundo lembra, obviamente ele não entraria num cassino para julgar se tivesse uma chance mínima de segurarem o dinheiro dele. Concordo 100%, professor Marcelo. Vamos lá, evento por evento, muito rapidamente. Foi uma boa análise. Grande fase. Começo. Segunda noite tá bom, então? Exato, tá louco. Segunda noite é melhor que segunda de manhã, estatisticamente falando. É verdade, não. Aliás, qualquer coisa que você vai fazer com jogadores de pôquer funciona melhor à noite do que de manhã, né? Evento número 1, 350 euros, evento de abertura No Limit Hold'em, 1.011 entradas, senhor. Mas 350 euros é quase um torneio regular do BSOP. Esse torneio é quase um torneio regular. Se você parar pra pensar, cabe no meu multiplicar ali por 4, exatamente. Esse cabe no meu Bahia. Esse é gostosinho. Exatamente. Cara, e esse torneio, que foi o primeiro, teve ninguém menos que Jeff Lissandro na mesa final, que homem, e o grande campeão foi o Renat Bodanov, da Ucrânia, levou, vamos falar prêmio em dólar ou prêmio em euro, professor? Estamos em euro, estamos tudo em euro, mate tudo euro. Então estamos em euros, 53.654 euros, 53.600 converteu para 59.400, arredondando. Então daí o nosso ouvinte já pode fazer a conversão aí. Ok. Evento número 2, 550 euros, pot limit Omaha 8-handed para 476 atletas. Cabe também, hein? Cabe também. Exatamente. Cabe também. Tô gostando. Já não é tão absurdo, Tô começando a gostar mais do WSOP Europa. Exatamente. Leva pra Barcelona que já tem mais chance, hein? Lanzinha, quem ganhou esse torneio foi o Dash Dudley dos Estados Unidos. Foi o segundo bracelete dele e ele puxou 51.600 euros. O outro bracelete dele tinha sido num 10K de pot limit Omaha, que ele ganhou um pouquinho mais de $1 milhão. Evento número 3, 1.350 euros, mini main event, no limit holding para 766 atletas. Esse já não cabe tanto assim no meio. A 1.350 já aperta bem, já, né, professor? Um pouquinho e tal. Exatamente. Quem levou foi o Vangelis Kaimakamis. Sim, eu treinei isso hoje à tarde. Da sim. Grécia. Que homem. Ele, depois de dar o buy-in de 1.350, ele puxou 167 mil euros. E na terceira colocação tivemos um venezuelano, José Rivas, 72 mil euros. Finalmente um evento que cabe no Bankroll do Gui. Evento número 4, 250 mil euros, Super High Roller No Limit Holding para 30 pessoas. Cara, fica apertado pra eu dar o buy-in nisso, porque é basicamente 2 meses da gente fazendo PokerCast, né? Parabéns, então, não dá pra fazer PokerCast durante 2 meses e atolar num torneio. Eu acho justo. E é triste o field. Exatamente. Cara, olha só. O grande campeão desse torneio foi o James Chen, de Taiwan. Eu até tive a impressão que ele é americano. Acho que ele é cria dos Estados Unidos, criado lá, porque, cara, eu vi ele tava tão bem integrado, batendo um papo ali com todo mundo. Puxou 2.844.000 euros. Esse torneio fez 3 milionários. O James Chen foi o primeiro colocado. O Chin Wei Lin, da Malásia, foi o segundo, 1.758.000 euros. E o terceiro foi o alemão Christoph Vogelsen, que inclusive estava bem simpático, viu, cara? Não botou aquela gola alta nem nada, foi super simpático com todo mundo na mesa. Alemão, claro, levou 1.185.000 euros, Lanzinha. O bracelete do Chen foi o primeiro bracelete para Taiwan e ele assumiu a primeira colocação de all-time money list do país. Evento número 5, 2.500 euros, 8 Game Mix, delícia de torneio, 71 entradas, senhor. Lanzinha, quarto bracelete da Noruega, Espen Sandvik, 75.246 euros. Na terceira colocação, ele, Marcelo Lanza. Eu falei que podia mandar um dinheiro pra conta dele. Filipinho Helmut. Não, esse é o Filipinho Helmut, é o chatinho. Exatamente. Eu falei que achei que era o menino Ivy. Ele, tem gente que gosta. Phil Helmut, Estados Unidos, puxando 31 mil euros, senhor. Tem gente que gosta, eu. Sou fã. Eu gosto muito dele jogando baralho, eu acho que ele sobreviveu ao tempo, eu acho que ele tem uns resultados incríveis.
Só que eu acho que ele faz tanto tipo que às vezes ele perde a linha e fica um pitizento desnecessário. Concordo também. Evento número 6, 25.500 euros, Short Deck High Roller No Limit Hold'em para 111 entradas. Mas o primeiro bracelete dele também, Slamak Turan, o alemão, puxou 740 mil euros. Na sexta colocação tivemos o Rob Young, da Triton, já falamos dele, ele que anda chegando pra caramba, arrumou 121 mil euros, Lanzinha. E, cara, a história do Slamak Turan é bem parecida com a do Hossein Ensan, o campeão do main event da WSOP desse ano. Ele nasceu no Irã, foi pra Alemanha com 11 anos de idade e puxou o bracelete. Você vê que Hossein Ensan fazendo história aí e fazendo ali dentro de sua comunidade um efeito moneymaker ali, possivelmente, né? Aí sim. Evento número 7, 1.100 euros, Turbo Bounty Hunter No Limit Hold'em Final Tables Results. 377 entradas. Exatamente, Lanzinha. O grande campeão foi o Thomas Fara, da República Tcheca, jogador local, arrumou 60 mil euros. Na terceira colocação tivemos ninguém menos que Menin Loser, da Alemanha. E na sétima colocação, Phil Hui, ou seja, grandes nomes aí no game, professor Marcelo Lanza. E com esse torneio, o Sean Deeb, que terminou na 13ª colocação, passou a liderança do Player of the Year. E aí é o seguinte, Lanzinha, a gente falou de 7 braceletes, observe bem. Então são praticamente metade dos braceletes já foram distribuídos. São 15 braceletes o total. O evento de 25K de No Limit Hold'em fechou na mesa final. O Daniel Negreanu caiu na 9ª colocação. E o Player of the Year, de momento, que não conta esse torneio de 25 mil dólares, está com Sean Deeb na liderança com 3.600 pontos. Robert Campbell virtualmente empatado, mas na 2ª colocação com 3.500 e pouco. E Daniel Negreanu na 3ª colocação com 3.200 e pouquinho. Depois vem Phil Hui, o Philip Hui, que a gente falou dele logo atrás, e o Daniel Zek, todos acima dos 3.000 pontos. E do 6º para baixo aí já tá em zona de rebaixamento ali, os caras têm que fazer chover para poder querer cravar jogador do ano, Lanza. Muito bom, muito bom. Rapidamente falar um pouquinho da nossa aposta? Tá buscando. Negreaninho vai buscar. Tomara que não, né? Vai buscar. Vamos lembrar aqui o seguinte, os ouvintes, a nossa aposta, eu tinha o Daniel Negreanu na WSOP, você tinha o Sean Deeb. Isso. Sean Deeb terminou na frente, eu te paguei, nenhum dos dois ganhou o bracelete, então não teve. Nós matamos a aposta de bracelete e mantivemos o seguinte. Os pontos e trocamos os dois. Só trocamos dois. Sean Deeb é meu cavalo, Daniel Negreanu é o seu, valendo 100zinho, uma ficha preta. Vai dar eu. Vamos que vamos, tomara que não. Senhor, torneio do Akari, Road to PSPC, PSPC, é isso mesmo? É, exatamente. Road to PSPC. Poker Stars Players Championship. Vai premiar um jogador com vaga mais pacote. Buy-inzinho de R$350, 1 milhão garantido com satélites online. Regula? Pô, tá louco, Lanzinha. Esse é o torneio, né, cara? O torneio vai acontecer no BSOP Millions. Então, o Akari fez um post no Instagram, inclusive agradecendo o PokerStars. Os caras devem ter falado o seguinte: pode fazer que a gente garante 1 milhão? Vai lá. Toma a vaga aí, filhão. Cara, legal demais. Então, parabéns ao BSOP, parabéns ao Akari, parabéns ao PokerStars. Legal demais, cara. E vai mandar. Tomara que um brasileiro pro PSPC, né? Tomara que um brasileiro. Não é possível que a gringaiada vai vir aqui pra tomar do torneio de 350 cruzeiros da turma e uma vaga. Não dá, né? Perfeito, professor. Fichasnet, entrevista. Palavra do Fichasnet e entrevista com Lali Tournier. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Você começou a falar um pouquinho a respeito da vida de casal. E o próprio canal do YouTube mostra muito a vida do casal. Conta pra gente como é que é, por exemplo, eu quero falar de Londres, porque a gravação que eu fiz com o Rafa, ele tava de lá, de Londres, né? Eu lembro, é. E eu queria que você contasse também um pouquinho da sua visão de Londres, mas eu queria que você contasse agora uma que tá mais recente da turistagem, assim mesmo. Eu chamo de turistagem, que é, vão turistar, vão dar rolê em Vegas. Vocês saem daqui,
vão para uma WSOP. O que vocês estão fazendo na mesa? Tá claro, todo mundo sabe, tá lá, a cobertura tá lá, o Alan, Grilo, Super Poker, todo mundo tá vendo e tá sendo transmitido. E Sim. fora do poker, como é que funciona a vida nas viagens Barcelona, Las Vegas, quer dizer, qualquer viagem pelo mundo, Bahamas, por onde vocês estiverem? Em Las Vegas é um pouco diferente, né? Que a gente costuma ficar mais tempo. Então, nos últimos 2 anos, esse ano e ano passado, e ano retrasado também, nos últimos 3. Então, a gente alugou uma casa junto com a Kari e com o Bozano, com a família dos dois juntos. Então, ficou até um clima de casa mesmo, sabe? Não, às vezes, a casa, como é muito tempo, casa é muito bom nessas horas, né? Porque senão você vai ficar no hotel e acaba, por mais que pareça só que é glamour, mas acaba cansando, né? Então, Vegas para mim parece muito mais um trabalho do que em algumas outras viagens, né? E esse ano em específico, porque esse ano eu fiz uma grade bem maior, joguei bem mais torneios, que foi algo que eu sentia falta nos outros anos. Quando a gente começou a viajar, eu e o Rafa, os torneios ao vivo eles costumam ser muito mais caros do que os torneios online, né? Então, por eu jogar por conta, não fica muito viável. Por mais que esses torneios às vezes é um bom investimento, tem um ROI maior e tudo mais, mas ele tem um gasto ali da viagem. Sim. E ele é muito mais caro. Então, não seria o correto, né? Por disciplina mesmo, eu jogar esses torneios. Mas eu acabei sempre jogando esses torneios, né? Certo. E aí teve um ano, que foi em 2016, que eu fui com o Rafa para todos os EPTs que ele tava no projeto até com mais meninos e tudo mais, eles jogaram os EPTs e eu fui para todos e acabei jogando os EPTs, que é um torneio muito mais caro. Os main events. Isso. E ali foi aonde esse ano, foi muito importante para mim acontecer esse ano, essas viagens junto com o Rafa, porque eu vi que eu tava sendo meio que a esposa do cara que joga pôquer e que daí a gente dava esses tiros, só que eles não foi uma decisão certa, sabe? Porque o que aconteceu? Tudo que eu ganhava no online enfiava nesses torneios, então eu acabei ficando muito frustrada e parecia que eu não tava ganhando jogando pôquer, assim, não tava me sentindo profissional, porque profissional é quando você consegue viver disso, né? E eu não tava conseguindo viver, sabe? De pôquer que eu tava dando esses tiros meio malucos, assim. Então, uma coisa, e depois de 2016, quando no final do ano de 2016, até foi, na época eu comecei a fazer life coaching junto com o Diego Ventura, que eu até assisti aqui o PokerCast dele, foi muito legal. Obrigado. A gente, junto com ele ali, né, no coach, eu percebi que eu fui pro ano ali, a esposa do Rafa, e esqueci da minha carreira, sabe? Sim. Então, depois disso, eu comecei a pensar que eu só ia para as viagens que eu fosse fazer uma reta que eu pudesse vender também em alguma parte, para não, né? Apesar que eu sempre tinha vendido dos outros também, mas enfim, de uma maneira mais consciente, sabe? Sustentável. E aí foi o que eu tenho feito. E aí em Vegas, o que aconteceu que desse ano eu escolhi alguns torneios mais baratos também pra jogar, né? Apesar que, ainda assim, tipo, dei alguns tiros maiores, jogo meio evento e tudo mais, mas tentando pensar mais de um jeito profissional e não sendo a mulher do poker, a mulher do Rafa. Sim. Porque as viagens trazem um pouco isso, sabe? Às vezes você vê lá um torneio, quando você quer jogar pra não perder ali a viagem e tal, só que não é a decisão mais correta, só que eu também não queria ficar na viagem só a passeio, sendo só a esposa, porque eu jogo também, então é difícil até hoje, pra ser sincera. Em Barcelona eu fui e não joguei nenhum torneio, fui na verdade também, senão eu não iria, mas fui pra ver uma amiga minha que eu não via faz muito tempo, mas consegui não pensar de um jeito assim profissional de não jogar, sabe? E jogar retas mais baratas, Lali? Quer dizer, você pegar, olhar os paralelos, e aí eu não tô nem falando por causa de buy-in só. Quer dizer, tem uma questão do field também. Você pega field de EPT, de buy-in de 10k, às vezes ali você tá pegando a nata do poker mundial e que é até desnecessário você dar o buy-in pra jogar especificamente contra esses caras. E por outro lado, às vezes você vai ter um 25k, como foi o de Bahamas, que ele é muito mais caro, mas que vale muito mais a pena sem atolar 25k para jogar com um monte de amador do que atolar 10 ali para jogar com um monte de piranha, né? Por assim dizer. Sim, não, mas ainda assim eu tô falando, os torneios mais caros que eu tô falando são bem mais baratos que isso que eu jogo, tá? Mas é porque, comparando com o meu ABI no online, ainda assim é muito caro, né? O meu ABI no online é 40, 50. E aí eu chego no torneio de GPT, os paralelos são 500 euros. Então, assim, o mais barato. Então já aumenta muito, né? Então, eu tenho... e aí em Vegas Vegas esse ano foi muito legal porque eles fizeram muito torneios mais baratos, né? De 1K, de 800. E aí eu consegui fazer uma reta bem legal e vender parte da reta. Eu acho que, assim, esse também
uma dificuldade, é uma dificuldade e ao mesmo tempo eu posso, como é que eu posso dizer? Eu sei que eu sou privilegiada na questão de ser esposa de um jogador que é muito bom também, que tem muitos resultados e poder dar esses tiros, sabe? Mas por exemplo, eu sozinha por mim, não seria, acho que, a melhor decisão. Perfeito. E voltamos na turistagem, quer dizer, no rolê de Las Vegas. Quando a gente está fora do jogo, né? Não tem problema nenhum. Nossa, eu comecei a falar das questões da... Não, sem problema nenhum. O bom do PokerCast é isso. A gente pode falar o tempo que a gente quiser, o tanto que a gente quiser, quebra muito da pergunta. Partes ali, tranquilo, sem problema nenhum. Quando você sai, quando vocês estão off-poker lá para passear, como é que funciona a vida lá? Você estava contando a respeito da casa do Cari com o Bozano. Vegas fica um clima assim mais família mesmo. Eu tenho gostado muito desse clima de mais família assim. Então assim, às vezes a gente combina de todo mundo vai sair pra jantar em algum restaurante, mas é muito difícil também conciliar um dia que todo mundo possa, né? Mas a gente conseguiu fazer isso algumas vezes, assim, a gente fez ali em 30 e poucos dias, a gente fez isso acho que mais 5 vezes de todo mundo conseguir sair junto, mas várias vezes saía metade da casa, né, pra algum lugar e tudo mais. Nos outros torneios, nas outras viagens, aí o Rafa a gente procura às vezes, tipo, um jantar junto, né, ir pra algum lugar que a gente ali, turistar que a gente não conheceu, mas eu acho que a gente leva mais... A gente passeia muito menos do que vai mesmo pra jogar, sabe? Não é tão férias assim. E eu tenho levado também muito o meu note jogado, sabe? Nos dias pra não ficar tão off, porque é sempre muito difícil quando você volta retomar a rotina. Quando você fica off, quer dizer, se você parar 15 dias de jogar, você sente na hora que você volta que você perdeu o ritmo? Eu sinto em relação a tudo, assim, sabe? A própria vida, o lifestyle da vida, assim, tipo aqui, o dia a dia, né? O acordar na hora que pra mim eu produzo, né? Vou produzir mais. E até da parte do jogo também, você se sente mais perdido, eu acho. E mais fora de forma, assim. Alimentação, tudo. Então, as viagens, elas acabam... Como a viagem hoje em dia não é mais uma exceção, então eu não posso ficar abrindo tanto, tipo assim, é só dessa vez. Porque é só dessa vez, mas são às vezes 5 vezes no ano por muito tempo, né? Então, tenho que levar mais... Eu tento agora levar mais a sério quando eu tô viajando, ser algo mais profissional mesmo. Bacana demais, Lali. Lali, e aí chega sábado ou dia off, sei lá, segunda-feira seus, estão a Lali e o Rafa em casa. Qual que é o assunto? É poker sempre? Vocês vão discutir parada? Sempre. Vão discutir mão? Não dá um certo desespero isso, não? Cara, engraçado, né? Um dia antes agora do meu evento W Cup, foi num sábado, né? Eu e o Rafa, foi engraçado, que tipo, a gente jogou, eu joguei e streamei todos os dias, né, da série, todos os dias mesmo. E no sábado, daí quando acabou de jogar, e a stream, daí tchau, o Rafa já tava louco assim, vamos fazer alguma coisa hoje que eu não tô pirando. E aí a gente foi num bar, né, jantar, comer, tomar uma, de leve, assim, né, porque o dia seguinte ia ser bem puxado. Nesse dia, eu tinha feito uma mesa final, nesse sábado. E aí... A gente tava ali e eu perguntei assim, e como agora ele consegue ver realmente todas as mãos, porque ele assiste na stream, né? Aí eu perguntei, o que você achou e tal? Talvez eu errei um pouco naquela mão e tal. Aí ele, e aí ele começou a falar e tal. Deu, eu não quero falar mais de poker, tô cansada. Tipo, naquele dia, sabe que eu tinha visto tanto? Aí ele, não, verdade, você que perguntou e tal. Aí beleza, deu assim, não sei nem, acho que não deu 2 minutos. Tava eu perguntando de outra coisa de novo e a gente começando a discutir mais uma mão de novo. Daí a gente deu risada quando a gente percebeu que a gente já tava falando de poker de novo. E é meio que assim mesmo, assim, a gente fala muito de poker o tempo inteiro, sem nem perceber, eu acho, sabe? É tão normal. E aí agora com a stream acaba que a gente ainda fala mais a gente fala mais ainda porque não era toda mão que eu salvava e queria conversar com ele sobre, porque algumas a gente acaba achando que foi standard, que foi normal, que não teve algum erro, e ele vendo acaba abrindo possibilidades diferentes, visões diferentes, então acaba que a gente está discutindo acho que ainda mais hoje. O Lali, ele grinda vendo a stream ao mesmo tempo? Não, mas não desde o começo, né? Mas é engraçado, assim, que tem dias que ele pega e manda, começa logo, porque tipo, eu tô nas últimas 4 telinhas e durante agora a série, né? Porque o Rafa só joga aos domingos mesmo. Mas por isso que ele assiste até bastante. Mas durante a série, às vezes, quando tava no finalzinho do grind, falava, começa logo pra eu fazer alguma coisa aqui, além de jogar as 4 telinhas. Tem sido legal. Que bacana.
Lali, casal de pôquer aposta tudo? Porque quando juntam duas pessoas do pôquer, cara, a brincadeira é a seguinte. Outro dia alguém virou numa mesa e falou o seguinte, pneu novo escorrega mais. Eu falei, gente, o bom de roda de pôquer é que na roda de pôquer alguém vira e fala assim, pneu novo escorrega mais em pista, no asfalto, alguém vai virar e fala assim, quanto você quer botar de dinheiro nessa informação? E eles vão pesquisar. Vocês são duas pessoas que estão na cultura, enfiado no pôquer, quer dizer, você está lá desde 2010, o Rafa já vem antes disso, vocês já vêm do xadrez. Aposta-se tudo nessa casa ou não? Sim, não, a gente aposta, e a gente aposta, agora a gente tem feito, porque assim, a gente apostava, como não faz sentido a gente apostar dinheiro, né, nossa, é tudo junto, a gente apostava antes um dia de escravo, né, que era um dia que eu podia pedir o que eu quisesse pra ele teria que fazer, só que a gente nunca cumpriu com isso, então a gente começou a tentar fazer coisas que aposto que pague na hora, sabe, aí faz flexão, agachamento e tal, e a gente aposta isso. Pia lotada, um dos dois vai lavar. Inclusive ele tá devendo 10 agachamentos, não, 10 flexões que a gente apostou, que ele tinha falado que o símbolo da Starbucks era a Estátua da Liberdade. Nossa, mas não tem nada a ver. E a gente apostou isso. 10 flexões ele ainda não pagou, tem que cobrar. Então, Rafa, por favor, pagar e marcar o podcast lá quando sair o programa. Aliás, você me tomava um dinheiro nisso também, viu? Porque eu achava que era. É uma sereia, parece. A gente foi pesquisar. É verdade, perfeito. Lali, você falou o seguinte, a questão financeira é toda misturada. A grana é uma só, então não faz sentido apostar dinheiro. Se eu estiver invadindo a privacidade do casal, por favor, me expulse. Sim. Mas o buy-in é discutido? Quer dizer, os buy-ins que vão ser dados são discutidos entre o casal? Ah, sim. Uhum. Até, por exemplo, assim, o Rafa já jogou um torneio de $100 mil, né? O buy-in. Teve vários investidores, né? Não, bastante mesmo. Só que uma parte ele teria que colocar do bolso. E é uma parte que, assim, a gente tem que discutir junto, sabe? Porque que ainda assim é uma parte grande, né? Então, até não só os meus buy-ins, mas os deles a gente já conversou também sobre. Porque senão, se for impactar a vida do casal, se é um tiro que vai mudar, tipo, impactar que eu digo, putz, é um pouco a mais do que a gente podia e tal, sabe? Do que... Eu acho que tem que ser muito conversado, né? Mas tem vários que, claro, que a gente... Que tipo, é o normal e tudo mais. Mas os meus, a gente conversa até mais pela questão... a gente falou disso hoje, inclusive, aí o Rafa. Pela questão de disciplina mesmo. Eu tive muito problema com disciplina no passado. Eu não tenho aquela história bonitinha de... Fui construindo o meu bank hall, sabe? Não, eu zerei muitas vezes. E deu muitas brigas também, porque a gente sempre misturou tudo também, a questão relacionamento e poker. Então, é muito conversado, porque eu sei, assim, ele tem um time com, sei lá, 300 jogadores talvez, ou menos, não sei. Mas acho que chega uns 300. E ele tá muito acostumado à reta de cada jogador, né? Então, eu levo muito em consideração aos torneios. Sempre eu pergunto pra ele os mais caros, se eu devo ou não jogar. E era até uma dúvida, até uma event do W Cup, que era um torneio com buy-in bem mais alto. E aí foi engraçado que a gente estava conversando naquela semana, e ele fez pra mim, assim, todos os pontos negativos, todos os pontos positivos, estávamos conversando sobre, eu acabei satelitando, ufa, não precisamos mais discutir. Discussão tá resolvida. Mas provavelmente não jogaria. Então, eu acho que sim, que tem que ser conversado, porque pode impactar se eu não levar de um jeito com disciplina mesmo. Você falou que nas viagens você deu alguns tiros. Porra, quem nunca? Quem empurra mais o outro para dar tiro? Você empurra o Rafa para dar o tiro de $100 mil na hora que ele tá afim de jogar o torneiozão, ou ele te empurra, dá esse buy-in de 10k aí e vamos jogar esse APT de 5k euro? Ele me empurra muito mais, né? Tipo assim, na nossa história até hoje, foi ele que me empurrou mais vezes, porque o dele teve, assim, só um que foi muito a mais do que podia, sabe? Assim, o que podia não. Nunca podia, né? Não foi uma loucura o que ele fez, né? Mas teve que ser conversado, porque era algo muito maior, né? Mas, então, por isso que eu uso dele, a gente só tá, tipo, tamo junto ali e tal, mas eu às vezes nem fico sabendo qual vai ser a reta dele. Mas é por isso que ele acaba... Ele me dando várias... ele que me empurra mais para vários tiros. Mas assim, eu não fico jogando torneio de 10k nem nada, né? Jogo único, assim, mais caro é o meio event WSOP.
Uhum. Mas é porque é um torneio único, né? Tem um EV maior, e é um torneio ali que, tem um glamour desse torneio, né? O Rafa, ele diz que ele quer, pro resto da vida, jogar todo ano esse torneio, que a gente tem, quando a gente começar a pensar em ter filho, tem que ser programado para que ele não possa nascer ali perto, pra ele não deixar de jogar. Então, eu não dou tiros assim sabe? Tão malucos, não. Perfeito. Mesmo com o resultado, por exemplo, o Rafa teve um resultado muito expressivo, né, nos últimos tempos aí. Sim, e isso não fez... que inclusive vocês fizeram, você fez um tweet, e eu assisti grande parte desse tweet, que foi sensacional, de vocês torcendo pra ele, quer dizer, deixa o menino quieto no quarto jogando, que nós vamos fazer uma zona aqui na sala, tomando rum, tomando gin, sei lá o quê, e vão tocar o terror. E ele assistiu parte também, você acredita? Ele não consegue, ele fica ansioso ali. E isso não pode impactar de eu começar a querer também jogar torneios mais caros, porque se eu não bater esses torneios, né? Então não é porque ele que foi muito bem no torneio que eu vou começar a agir com indisciplina, assim. Então, mas ainda assim, possibilita às vezes de a gente poder dar alguns tiros, porque, por exemplo, às vezes eu tô numa downswing, só que eu tenho um ROI ainda grande naquele ABI. Então, às vezes eu não preciso diminuir meu ABI, que é o que a gente faz normalmente para ganhar confiança, porque senão vai acabar zerando. Não, porque às vezes se você tem um bankroll que aguente, você pode continuar. Então, isso ajuda nisso, assim, mas não que eu vá cometer loucuras, assim, por causa dos resultados dele, sabe? Claro, perfeito. Lali, você falou a respeito de quando a gente for ter filho, a gente tem que pensar no main event da WSOP. Poxa, se vocês são um casal há muito tempo, eu imagino que a pressão social, familiar, que começa a cutucar as tias, cutucar os velórios, perguntando que dia que vai ter filho, quanto que vai ter filho, aí o Rafa vai e bate $1 milhão. Eu imagino que a pressão deve ter maior do que nunca. Tem plano de menino por agora? Nossa, todo ano acho que eu falo daqui 2 anos. Uhum. Mas então, eu sinto que agora eu tô tão me sentindo que eu tô num processo de evolução tão bom na minha carreira, assim, que eu não consigo, e eu sei que isso vai mudar, sabe? Uhum. Então, a gente conversa sobre, a gente pensa que daqui a 2 anos, vou usar essa frase de novo, daqui a 2 anos eu acho que vai ser um bom número, assim, uma boa hora, assim, mas eu acho que também não quero esperar tanto tempo assim, não. Acho que daqui a 2 anos... A gente casou muito, muito cedo, né? Sim, vocês têm uma folga biológica gigantesca, né? Quer dizer, porque tem uma limitação biológica, evidentemente, quando se trata especialmente da mulher, né, na reprodução, que vocês estão com uma folga muito grande, vocês estão muito distantes. Não tanto. A gente engana um pouco, eu tenho 29 anos já, quase 30, então... É muita coisa. É muita folga. Tem muitos anos que dá, Sim. Bacana demais. Lali, conta um pouquinho de Londres. A gente tem a impressão do Rafa direto de lá. Quer dizer, do quanto que foi importante morar em Londres, viver o idioma, viver a cultura, viver num país que não taxa jogo, apesar dele ter contado que vocês jogaram um pouco live lá. Eu queria a sua visão agora, depois de tanto tempo que vocês já voltaram, já fizeram outras viagens, já fincaram o pé aqui no Brasil. Como é que é? É difícil voltar? Era difícil? Era ficar? Qual que é a sua visão hoje do período que vocês passaram lá na Europa? Eu acho que foi um período muito importante porque, assim, era, na verdade, uma vontade muito maior do Rafa do que minha, de passar esse tempo lá fora. Eu acho que eu sou mais apegada ao Brasil, eu gosto muito do Brasil mesmo. E só que ele, assim, é algo que a gente nunca conseguiu realizar antes de fazer um intercâmbio, quando a gente era adolescente e tudo mais, e aquele a gente sentiu que era um momento porque a gente podia realmente pensar em ter filho no ano seguinte e tudo fosse mudar, né? Então, assim, foi um momento muito importante ali, assim, essa experiência. Inclusive a gente como casal, porque aqui, querendo ou não, no Brasil a gente acaba tendo vários confortos em relação a ter uma pessoa em casa que ajuda na questão, né, da comida, de arrumar a casa, e lá tudo isso é muito mais caro, então a gente tem que fazer a gente. E assim, a gente, aquele momento, a gente fazendo isso, e foi muito legal, porque antes sobrava mais pra mim, né? Mas aí lá ele teve que ser parceiro junto, né? Cada um fazendo a sua parte. Então, e lá a gente também aprendeu a gente lá começou a jogar de lugares separados, e isso foi muito importante pro relacionamento. Porque antes a gente jogava no nosso apartamento, em que a gente jogava no mesmo escritório, e a gente passava, assim, 24 horas junto, né? Porque a gente trabalhava em casa e no mesmo ambiente. Então, a gente lá viu essa diferença até no próprio relacionamento. Por mais que você tá na mesma casa, no mesmo apartamento, você estar em cômodos diferentes causa algo, não sei explicar, assim, mas
Pra começar, dá saudade, né? Não, Dá tempo de ter saudade. Sim, e você começa a se bicar mais, sabe? Quando você tá ali o tempo inteiro vendo a pessoa, né? E querendo ou não, assim, eu fazendo às vezes a aula, ele dando aula, você fica ainda, tipo assim, eu jogando, aí tinha que ficar ouvindo ele dando aula, então acaba atrapalhando. E hoje até com a Spring é muito ruim isso, apesar que a gente fez um escritório juntos aqui nessa casa. Mas isso foi muito bom, assim, pro nosso relacionamento também, porque a gente costuma comparar que como a gente trabalha meio que junto, né, fica o dia inteiro junto, é como se o nosso casamento de 4 anos que eu ia fazer agora fosse, sei lá, 15 talvez, porque a gente fica realmente o tempo inteiro junto, diferente daqueles casais que chegam às vezes do trabalho à noite e tem o que compartilhar um com o outro e tudo mais. A gente não tem nem o que compartilhar, porque a gente sabe já tudo. Não tem aquela parte que você sabe, conta como é que foi seu dia. Não, a gente sabe como é que foi o dia um do outro. Então, esse é um lado aí que a gente tem que trabalhar bastante. Bacana demais, Lali. E as festas? Quando você ou ele dão uma cravada gigante? Quer dizer, como é que é a comemoração do casal? Que isso deve ser legal demais, porque casal de pôquer comemora, a compreensão da comemoração é diferente, né? E ele entende a sua vitória e você a dele, né? Sim. Acredita que a gente não fez ainda uma comemoração do resultado maior agora dele, assim? Porque meio que não deu tempo, né? Foi uma coisa, tipo, uma coisa atrás da outra, acabou não dando tempo, mas ele queria fazer até esse mês e ainda acho que não vai rolar. Mas a gente comemora, nem que seja nós dois, assim, a gente abre ali um vinho champanhe e, bom, chama os amigos e sempre tem um jeito de comemorar, né? Isso é muito legal que a gente entende muito um outro, né? Porque sabe o que tá acontecendo, né? Porque acontece em muitos casais ali que se você assistir, você não vai conseguir entender, né? Se né, a mesa final e tudo mais. Então, tanto que a gente fica mais nervoso, tipo assim, eu fico mais nervosa assistindo o Rafa do que acho que se eu estivesse jogando, porque eu não sei o que ele tem, principalmente se estiver assim. Se bem que nem quando a gente estava em escritórios eu nunca dava aquela espiadinha pra ver o que ele tem. Então eu nunca sabia, mas você fica nervoso não sabendo se você quer o call da pessoa, se quer o fold e tudo mais. Se você sentar na mesa com ele ao vivo, você vai ler o tel dele muito mais do que ele vai ler o seu ou o contrário? Eu acho que ele mais o meu, viu? Eu acho que sim. Eu acho que... é difícil. A gente jogou pouco, né? No ao vivo, uma vez que a gente jogou até pediram pra tirar. Alguém da mesa pediu pra tirar? A pessoa se sentiu incomodada? Olha, eram 2 regulares, 2 pessoas queridas até. Eu acho que até elas usaram isso só pra não ter o Rafael na mesa, viu? Mas que é muito possível, muito provável até, né? Mas não sei o quão é o regulamento aí que pode tirar um jogador na mesa, mas assim, pra mim também foi melhor, né? Apesar que... Então, certamente pra ele também, Lali, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, vai tirar sua esposa da mesa, não tem ninguém que conhece o Rafa mais do que você no mundo, mas né? A gente jogou agora, eu lembrei. A gente jogou num evento que teve do High Roller da Unique. É Unique? Nossa, não sei se... E aí ele foi pra minha mesa, eu tava bem short, ele ficava catucando, não chegava em fold pra mim, pra eu chovar, deu raiva até. Dá vontade de matar ele na hora que chega em casa? Ele foi segundo, pelo menos. É justo. Não dá vontade de xingar ele no caminho de volta pra casa no Uber, não? Nossa, esse dia foi o dia que deu vontade mesmo. Não acontece muito da gente jogar um com o outro, né? Ele joga eventos mais caros que eu, ele joga apenas também no domingo, então a gente não se encontra tanto nas mesas. Lali, uma lembrança que eu tenho muito clara e que eu sempre falo dela, porque é uma memória que eu tenho com muito carinho, é o torneio das seleções. Você foi campeã paulista, né? De pôquer em 2017? Foi. Em 2017. Conta pra mim a respeito, quer dizer, vocês estavam os dois na mesma seleção, representando, vindo de uma seca gigantesca da seleção paulista, se estou me lembrando bem, quer dizer, a seleção paulista meio que tinha uma piada ali do passa no caixa e tal, e de repente vocês vão lá e conseguem quebrar o encanto. Conta um pouquinho para mim a respeito daquilo, porque é um torneio diferente, né? Nossa, é completamente diferente, porque o poker tem um pouco disso, que ele é você com você mesmo, é muito individual, né? Por mais que as pessoas fazem parte de um time, é ela que fala mesmo, querendo ou não, né? Quando você torce pelo outro, é engraçado que a gente brasileiro tem esse negócio que tá fulano numa mesa final, a gente fala, vamos Brasil e tudo mais, mas querendo ou não é tão assim, tipo, por equipe, né?
Se você ainda, principalmente não tiver, acho que parte dali, tipo, se não tiver uma porcentagemzinha da pessoa, você vai estar torcendo ali pela torcida, mas não é igual um torneio por equipes, assim. Então teve um sentimento muito diferente, assim. Eu relembrei a época de xadrez, esse sentimento do xadrez, que a gente torcia muito um pelo outro, porque cada ponto fazia muita diferença, assim. E ali aconteceu igual, né? Era contagem de pontos. Foi muito divertido, porque no final, a gente tava, acho que em 2 heads-ups, e o Will tava em um... o Will tava jogando um, o outro... o outro não tava no heads-up, tava, tipo, em 4 ainda. E o Will tava mega pressionado também. Eu nunca mais tinha visto o Will pressionado, assim, sabe? Desse jeito, como ele tava. E às vezes, assim, mesmo o torneio pagando muito mais, não estaria daquele jeito, sabe? Então, o sentimento foi muito legal, assim, muito... é gostoso viver isso, porque a gente não vive tanto isso, né? Eu até brinquei agora na época das séries que... Quando época de série me lembra a gincana de escola, assim, porque... Sabe assim, quando você tá cansado, porque é todo dia que você tem que ir lá e tem que jogar umas coisas, mas... os esportes. Mas te dá aquela... Você vai com vontade e tudo mais. Em época de série eu também. Sempre acordo, tipo, faço minhas coisas e vou com muita vontade de jogar. Só que falta essa parte de torcer pelo outro, né? Por mais que você torce, óbvio, pelos outros, mas é diferente ali no torneio por equipe, então, por equipes. Então, voltar esse sentimento foi, nossa, muito legal. E daí no ano seguinte a gente ficou em segundo, que foi bacana também, mas deixamos escapar aí o primeiro. É muito difícil também, né? É muito difícil. E é uma variância brutal, apesar de ser uma seleção Você tem quantas convocações para a seleção paulista? Não, eu fui 2 vezes. 2 vezes. Bacana demais. Lali, com relação à perspectiva de patrocínio, quer dizer, você tem vantagens competitivas naturais. A começar pelo fato de você ser streamer, quer dizer, é uma pessoa que fala com carinho, com carisma. É uma mulher que, como a gente disse, é um diferencial muito positivo, quer dizer, na hora de se escolher o jogador. Você vê perspectiva de patrocínio mesmo com esse mercado muito ruim? Eu vou ser sincera que eu não vejo hoje, sabia? Pra mim, assim, eu não sei, pode acontecer de, né, chamarem, mas eu acho que cada vez está diminuindo, né, o site, assim, tipo, o PokerStars mesmo, ele só tem hoje no Brasil o Akari, né? Né? Não posso errar isso, pelo amor de Deus. Você imagina. É isso mesmo. Então, eu acho que eles estão tendo essas prioridades mesmo diferentes, tipo, investindo em coisas diferentes. Então, assim, eu tento não focar mais nisso, até pra não me frustrar, sabe? Porque, assim, e não comecei a stream com esse objetivo. Até porque eu acho que se eu começasse com esse objetivo, eu ia querer agir de jeitos diferentes e não ia me encontrar nisso. Parece mega clichê falar isso, mas eu acho que é muito real. Mas quando eu comecei a jogar, é lógico que eu tinha muito sonho de ser patrocinado. Eu acho que todo mundo, viu? Porque era um glamour a mais, assim, né? Você olhar... Pra quem era 2010 e te viu o bonequinho do Full Tilt, você olhava o Full Tilt, você ia jogar com o Raul Oliveira, o Mojave, tava lá o boneco dos caras, né? Era um negócio de louco, né? Era um negócio que mexia com o sonho da gente, né? Sim, E aí aconteceu de eu mandar e-mail uma vez pro PE. Mandar não, né? Calma que não fui eu que mandei do nada. Eles mandavam pra quem era supernova, e na época eu grindava muito. Eles mandaram um e-mail pra se inscrever, pra ser... E eu mandei umas 2 vezes. As 2 vezes que eles tinham mandado na época, eu mandei. E uma vez eles até me responderam. Só que assim, precisava falar inglês fluente e tudo mais, né? Sim. Teve uma época que eles responderam até com um e-mail bem legal, assim. Com o tempo, eu fui deixando disso... Isso foi deixando de ser um sonho pra mim, porque eu fui pensando muito... Eu fui ficando insegura, na verdade, pra ser sincera mesmo, assim, na parte técnica minha. Eu queria muito evoluir na parte técnica mesmo, porque eu via que eu não tava mais tendo tantos resultados e tudo mais, então eu nem pensava mais nessa parte de ser um Team Pro. Mas eu acho que sim, se acontecesse de rolar uma proposta, ia mexer bastante comigo por aquele sonho antigo, sabe? Mas eu teria que pensar muito bem, porque você abre mão de algumas coisas, né? Querendo ou não, eu sou muito livre na minha stream, né? Posso fazer igual, eu já fiz uma parceria lá com... Parceria não, um sorteios ali pro Latina, mas também já fiz meu home game no próprio PokerStars, sabe? Assim, jogo todos os sites e mostro todos os sites. Então, eu ser livre, eu gosto muito, sabe? Disso que me trazer essa liberdade de poder falar de todos os sites e... Enfim, mas pode ser que fosse
Ah, bom. É um sonho antigo ali, né? Então, mexe com a gente. Com certeza. Lali, a mudança do PSPC para Barcelona, você foi uma pessoa que você presenciou, viveu o Atlantis, que é um sonho de hotel, mas que tem uma limitação, né? Natural. Sim. Quer dizer, você vai lá uma vez, vai lá outra vez, vai lá outra vez, eventualmente você viu o que tem para ser visto no Atlantis, e você está preso num hotel em que tudo é muito caro, né? A vida é muito cara no Atlantis, o jantar é caro. É muito caro, Uma brincada com o golfinho é $200, nadar com o tubarão é outros 200. É bem isso mesmo. E aí os caras mudam o PSPC para onde a comunidade do Brasil ama. Quer dizer, o Brasil é apaixonado. Aliás, a comunidade mundial do poker é apaixonada com Barcelona e não tem como não ser que aquela cidade é uma das cidades mais legais do mundo mesmo. Como é que tá a programação? Quer dizer, vocês estão olhando e falando assim, 2020 é o ano que tem um destino que está certo, além da WSOP? Mas é bem isso mesmo, né? Esse destino tá certo já. Ele já seria certo se fosse só o EPT? Eu acho que ele já seria certo. Uhum. Pelo menos, não sei se meu, mas do Rafa, com certeza. Sempre o Rafa coloca na programação dele Barcelona. Certo. Não é um evento ainda que eu sei se eu vou jogar ou não, porque eu nunca joguei um buy tão caro assim. Uhum. Mas tem esse sonho também, né? Se ganhar a vaga, melhor ainda. Sim. Mas, vamos ver como é que vai ser. Pra ser sincera, eu gosto de Barcelona, gosto bastante. Até esse ano eu fui bem com... Foi uma viagem que eu fiz bastante turismo, que eu estava lá com uma amiga, então foi, assim, diferente a minha visão de Barcelona. O Atlantis, por mais que tenha essa questão que é tudo muito caro e tudo mais, eu acho que tinha um glamour ali que não sei, sabe? Eu tinha vários pontos negativos. O tempo também, geralmente, do PCA lá, do PSPC, no caso, era um tempo não tão bom. Uhum. A gente pegava, às vezes, né, uns dias meio nublados, assim, não tinha muito sol e tudo mais, sendo que lá o que tem pra fazer no hotel é piscinas, né? Uhum. Então isso não era tão positivo assim. Mas eu gostava lá da parte do local de jogos e tudo mais, coisa que eu tô pensando como é que vai ser em Barcelona, porque eu não acho que o cassino seja tão grande assim, pra um evento tão gigantesco, mas isso pode ser algo da minha cabeça, assim, né? Mas com certeza iremos, porque esse é um evento que eu acho que o PokerStars fez e acertou muito, né? Sim, eu acho incrível, eu acho a escolha perfeita, é até meio um como que não se pensou nisso antes, assim. E ficou bom para todo mundo até ali o lugar, né? Porque é na Europa e chama muita gente, atrai muita gente, né? Sim, com certeza. Lali, eu queria te agradecer a passagem aqui pelo PokerCast, deixar o microfone aberto, desejar o maior sucesso do mundo para você como streamer, como jogadora, como pessoa, e agradecer esse carinho todo, essa disposição toda de falar, e que legal, que bacana poder falar com você. Muito obrigado. Obrigada, Gui. Eu que agradeço o convite, me senti importante sendo convidada, né? Porque sempre assisti de vários mesmo, eu gosto muito desse modelo. Dá para assistir jogando, assisti alguns em Vegas também, enquanto eu tava jogando live também. Que legal. Então agora eu ser convidada é uma honra mesmo. A honra é nossa, a honra é minha e do Lanza, eu agradeço em nome meu e dele. Bacana demais, eu já queria ter feito com você lá atrás, e muito obrigado, que bacana, e que seja a primeira de muitas entrevistas. Sucesso. Muito obrigado. Obrigada, Gui. Obrigada mesmo. De novo, que mulher. Que mulher, sensacional, cara, sensacional a entrevista da Lali, recebi elogio de todos os lados, audiência incrível, muito obrigado, Lali, e, cara, é sempre legal, sempre bacana, importante a presença feminina aqui no PokerCast, ela que é demais, né, cara, que jogadora fantástica e streamer, é uma personalidade bacana demais, fantástica, e muito obrigado, Lali, por compartilhar com tanta franqueza a sua história. Sensacional, muito obrigado. Tweets, então, senhor. Tweets, Marcelo Lanza. Daniel Negrano colocou o seguinte: estou levando em consideração a possibilidade de fazer uma série de torneios de pôquer com os seguintes highlights. Um evento por dia. Obrigado. 0 late registration, a não ser que você esteja em outro evento. Obrigado. Sem reentradas. Obrigado. No limit holding e outros formatos. Por favor, outros formatos. Prêmio garantido em todos os eventos.
Obrigado. E premiação para o jogador da série. Viu como é que quando ele entra em série de torneio faz bem pra ele? Olha como é que o Twitter dele ficou bom de repente. Olha que Twitter sensato esse. De fato, cara. Que Twitter legal. Ele conseguiu falar o que todo mundo quer. Jogar um torneio legal, com a estrutura top, que acaba num dia com premiação garantida, que vale por uma série e que não tenha reentrada, seja freeze-out. Que delícia. Olha que delícia, cara. E aí o seguinte, o Daniel Negreanu fala um negócio desse, você pode ter certeza que já passaram a mão nele lá. Pra tentar... Tá pronto. Tipo Exatamente. assim, tá pronto a série. Só Exatamente, tá louco. O momento. Mas o Phil Hellmuth tweetou o seguinte, nesse momento eu tenho 15 braceletes da WSOP. Nas próximas 2 semanas estarei julgando por mais braceletes. Já vejo o bracelete número 16. Eu vejo ele, eu quero ele e eu gosto dele. Eu quero ele, eu tenho ele, eu quero ele, eu tenho ele, eu quero ele, eu tenho ele e vai repetindo com hashtag Positivity, exatamente. Justo. Pitãozinho Neymar falou o seguinte, como falei no Insta, provavelmente vou tirar dezembro todo pra mim, ficar de boa de férias. Trabalhei muito no ano, fundei um time de pôquer novo, joguei mais torneios online do que 95% dos regs, viajei pra lives, tô me sentindo meio estressado nessa downswing desse semestre. Aí ele continua no tweet, que ele fez um thread e falou o seguinte, inclusive quem tiver dica de Réveillon bom aí no Brasil, já vai mandando que eu quero pegar um Réveillon foda pra poder virar renovado no ano que vem. Sei que vai ter a Winter Series em dezembro, provavelmente eu pegue um dia ou outro ali, de exceção direto de Minas Gerais, mas só. O foco vai ser aproveitar o máximo de barzinhos de BH e Felixlândia, MG. Então, marque que beberemos. Já tem o máximo de barzinhos de BH, então já tá resolvido. Já tá resolvido. Fiz 5.152 torneios no ano, até hoje, no average buy-in de $135, ROI médio de 44%. Isso porque ele falou que ele tava na downswing lá em cima. Isso porque o Sharkscope não pega a WPN, então devo ter feito perto de 5.500 torneios. Que homem, hein? Muito torneio, hein, senhor? Que homem. Muito, senhor. Clicou muito o botão. Nossa senhora, tá louco. Tomou muita decisão complicada na vida. Redes sociais? Redes sociais, começamos por você, Marcelo. Eu queria mandar um abraço pro Fred Bittar. Fred Bittar Esse nome não me é estranho, hein? Esse homem não é estranho, porque o senhor narrou o primeiro título dele no 888 Live de São Paulo. É verdade, Aquela Marcelo. narração de 16 horas do High Roller, insana que nós fizemos, ele que crava o torneio. Que a Cati botou a gente pra trabalhar igual maluco. Exatamente. Tá louco. E a Andressa tava lá em casa esse final de semana, ela passou o final de semana com a gente, jogou o torneio do Oswaldo, fez FT o torneio do Oswaldo, inclusive. Que fenômeno. E queria mandar um beijo pra ela, obrigado pela presença. Ela tava lá conversando, quando ela posta uma foto, o Fred falou, é amigo dela, falou, cara, agradece o Lanza, agradece o Calil pelo carinho, os caras que narraram o meu torneio e tal, não sei o quê. Então, eu que agradeço, senhor, pelo carinho e deixo aqui meu abraço, muito obrigado. E segue o jogo, senhor. Lanza, áudio do ouvinte. Temos áudio do Cleiton de Nova Serrana, dando uma faladinha no Tico. Vamos ouvir o áudio. Fala, Calil. Cleiton Dias, tá joia? Ô, Calil, queria te fazer um pedido para você e pro Lanza. Tem um amigo meu aqui, o Elton Gonçalves, mais conhecido como Tico Top Play. Cara, o Tico cravou o torneio de aniversário do Sierra em 2016. Puxou 40k, mas de lá pra cá ele não ganhou nem para o ímpar. O cara tá numa fase terrível, tem 3 anos que ele não puxa nada, não pegou mais nenhum troféu, já tem 3 anos. Então cita ele lá no PokerCast, eu ouço todos os seus podcasts lá, sei do Lance, tá de parabéns, ouço todos. E, por favor, cita o nome dele lá, pelo menos umas 10 vezes em cada programa, para ver se ele regula a conta. Ele culpa o baralho, o dealer, né, as estrelas, o universo, ele culpa tudo, né? Mas vamos ver se você cita ele lá para dar uma força para ele. O nick dele no PokerStars é Tico o Cara. E jogando live, ele joga mais live, é conhecido como Tico Top Play. Cara super gente boa, mas tem 3 anos que não ganha nem para o ímpar. Por favor, cita ele lá para nós. Um abraço. Sensacional. Não ganha nem para o ímpar é demais, né, velho? Não, e não Então... puxar nenhum troféu é muito triste, porque eu faço a conta por mim. Eu não jogo torneio, eu só jogo cash. Nos últimos 365 dias eu puxei 4 troféus.
Então é o seguinte, velho, se o cara que joga torneio não tá puxando troféu, então, cara, que fica a citação com carinho, velho. Tico, top player. O Tico, como é que chama o Tico do online? Ixi, não sei mais. Cara, Tico, tá citado, cara, boa regulada pra você e mata a turma aí, tá bom? Boa, boa. Cara, Hit Gomes, toda semana nos Instagram, correto? Justo. Eu tô achando que é o seguinte, que ele, por um lado, ele faz o favor. Por outro lado, velho, toda vez que tem uma promoção, tipo, marque 3 e ganha o curso da escola de pôquer tal, marque 3, ganha um buy-in, não sei o que, o cara me marca, velho. Não, peraí. Isso é indignante. Não. Eu acho que eu tomo por semana em torno de 80 marcações, você acredita? Desse tipo. Quer dizer, da galera que tem um torneio, tem que marcar 3 pessoas. Por dia eu tomo 5. É bizarro. Bicho, eu tô tão queimado que o Rick faz isso. Pra ver, quer ver? Cara, eu tô tão queimado que o Rick faz isso comigo, porque eu não faço isso com ninguém. Aliás, não fazia, porque hoje eu marquei você, Gabi e ele numa promoção, só pra vingar. Velho, eu tô tão queimado e triste que eu acho que os ouvintes podem começar a marcar a gente pra gente poder ver se a galera tá, ó. Ó, pra não falar que eu tô mentindo, abri aqui na sua frente, aqui, ó. Isso de ontem. 1, 2, 3. Você não é fumaça. Isso de ontem. Veta 3 vezes 30, 90 por mês. A galera curte me marcar. É. E hoje teve um trouxa aqui que me marcou. Exatamente, uma foi minha. Cara, então um grande abraço pro Hit, eu só não podia perder a falinha que o cara me marca toda semana, velho, recebo notificação lá, na hora que eu vou olhar o Hit me marcando em promoção dos outros. O Hit e o Black Moon, os dois são cabulosos. Obrigado ao serviço prestado e continue. Aliás, Pitão também nos marcou essa semana, ouvindo. Que homem. E cara, pô, tô brincando, o Hit pode marcar, aliás, os ouvintes todos podem marcar eu e o Lanza, tá de boa. Exatamente, toca o cacete. E Lanzinha, só porque pra gente não deixar de ter falinha, né, velho? Nós estamos com o nosso grupo no Telegram. Aí o Forbet arrumou um grupo no Telegram. Os caras do Omaha arrumaram outro grupo no Telegram. Nós começamos o podcast, a Rede Globo pegou o podcast. Nós começamos o Telegram e foi todo mundo pro Telegram, é isso? Paga nosso Telegram. Exatamente. Quer dizer que quanto mais grupos e etc. acostumarem as pessoas ao Telegram, maior fica o grupo do Telegram, porque a galera vai dar aquela migrada, né? Exatamente. Então, galera, tem atividades infinitas no Telegram. Eu vou terminar na parte de abraços agradecendo ao DonkeyCast Poker lá do nosso querido Thiago Conservani. É DonkeyCast _poker no Instagram. Ele não tem um podcast ativo, pelo menos ainda não, mas ele posta uns troços muito engraçados lá, uns negócios muito bons e vem postando o PokerCast toda semana. Muito obrigado, Thiago. Isso vale muito pra gente, essa divulgação dos amigos. Abraço também pro Jefferson Cussolin, que falou que ele tem um amigo desempregado, complementou o seguinte: juro que não sou eu, que tá tirando cochilo à tarde pra ter material pra jogar no bicho. Que gênio, cara. Cara, que monstro, gênio, né, velho? Você vê que o grupo do Telegram... Cara, se o grupo do Telegram... Vou dar uma cochiladinha, porque eu penso... Eu sonho com um bicho... Aí eu desenvolvo e vou lá... Gênio, cara. Gênio. Aliás, velho, e é pra isso que eu pago internet, é pra isso que o grupo do Telegram existe. É pra isso que eu pago internet, verdade. Citando também o Lord Dan e o Thiago Rafael para regular a conta dos malandros. E por último, Alessandra, diretamente de Portugal, pediu para agradecer a sua indicação do Quentin Tarantino, Lanzinha. Muito obrigado. Que bom. Que é uma do podcast, do Nerdcast, exatamente. Era uma vez um Tarantino. Que legal, porque é uma parada que atinge um outro público, né? Esse Nerdcast, inclusive, atinge um outro público, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E, cara, é um podcast legal pra caramba, né, velho? O maior podcast do Brasil disparado. A gente tinha de fazer um podcast diferente pra gente atingir um público, para as pessoas virem e depois eles ouvirem um nosso também, eventualmente. Fazer um crossover. Porque o que o cara faz, eles conseguiram fazer, tipo, em um mês, eles fizeram dois assuntos muito nerds, um Tarantino e um NFL. Pegaram vários públicos diferentes. Sem dúvida nenhuma, Lanzinha. Os caras são bons pra caramba, velho. Tá louco. Lanzinha, finalização? Finalizações. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker, o PokerCast está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. E claro que tem o PokerCast. Revistaflop.com.br é a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias de poker. Assine já. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. Lanzinha, dica cultural? Cara, eu tenho uma dica cultural. Na verdade, eu tenho uma contra-dica cultural. Eu tô tentando... Eu não assista. Por favor. Mas é por favor mesmo. Eu vou contar a história. Estavam eu, Gabi e minha filha em casa e falavam, vamos ver um filme de terror. Cara, tem 20 anos que eu não vejo filme de terror, porque eu acho que eles não conseguem produzir nada de qualidade efetivo de terror. Eu posso estar enganado.
Mas na minha época o Iluminado era foda, mas os efeitos especiais eram limitados e a nossa imaginação também. Com tanto efeito visual, eu acho que os filmes de terror caíram muito. Eu prefiro muito mais o gênero suspense, por motivos óbvios. Eu acho que eles são mais inteligentes e eles te prendem mais. Aí começa aqueles 40 minutos de sofrimento pra você conseguir achar um filme de terror. Aí você vai olhar nota, volta e tal. E aí liga pra um, indica. Bom, e aí chegamos nesse filme. Então, o nome do filme, que ele se diz drama e suspense, mas ele é terror, chama Hereditário. Não percam 2 horas e 7 minutos da sua vida. Ok, Lanzinha. Esse tempo não volta. Eu sou super a favor, cara, de dicas contras, de não veja, não leia e não faça, cara. É porque foi o que deu pra ver essa semana e foi muito mal aproveitado. Tá justo. Lanzinha, eu vou dar 3 dicas culturais muito rápidas, porque o programa nem tá longo, cara. O programa hoje tá curtinho, essa é tá para justo. ver. Tá, essas são pra ver, pra ler e pra ouvir. Aí sim. Um podcast, um livro e um especial de comédia. Cara, livro. Terminei de ler o fantástico Thomas Nagel, Uma Breve Introdução à Filosofia, presente do nosso querido Bruno Machala, nosso ouvinte. Eu falei com ele que eu queria ler, já falei desse livro. Eu tinha começado e agora eu terminei. Então, fim de livro é maravilhoso, uma obra fantástica de filosofia, para quem não sabe nada mesmo de filosofia. Iniciantes da filosofia. Exatamente, é incrível. Ouvi um podcast, cara, que foi o Mundo Freak, que eu sei que me indicou, acho que pela primeira vez, o Mundo Freak. Foi. E eles fizeram um podcast sobre as loucuras do black metal. O black metal é um estilo de música norueguês que os caras botar fogo na igreja, literalmente, foi o que de menos eles fizeram. Pessoas tranquilas. O Mundo Freak fez uma discussão rica a respeito dessa cena de black metal e tem alguns filmes também, entre eles o Lords of Chaos, que é o filme principal, tem também um documentário no YouTube, mas vale ouvir o podcast dos caras, porque inclusive ele é muito menos gráfico, mostra muito menos as barbaridades que ninguém quer ver. E por último, Lanzinha, eu assisti um especial de comédia que, se não é nota 10, é muito bom. Ela só fala de sexo. O especial é da Nikki Glaser. O nome do especial é Banging. Eu achei muito engraçado. Ele tá no Netflix. Ele não é nota 10. Ele não é um bom Dave Chappelle, mas ele é muito bom. Justo. E fechamos. Fechamos, senhor. Fechamos, professor Marcelo. Instagram e Twitter, @GuiCalil e @LanzaMaia. Aliás, andamos tweetando ultimamente. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet. E claro que a edição é do sensacional Sofredor Fantástico. Essa semana ele sofreu, hein? Engasgamos pra caramba. Grande abraço, Vini Oliver. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Grande abraço e até o próximo programa. E Lanzinha, por fim, né, velho? Não é por fim ainda não. Ai, gente do céu. Superpoker.com.br. O tudo sobre... Desculpa. Desculpa. Finalização superpoker.com. Caralho, velho.